O chão tremeu. Um estrondo surdo vindo do oceano congelou todos na piscina do resort. As crianças pararam de brincar. Os adultos olharam para o horizonte com expressões confusas. Foi quando Ana viu uma parede de água escura, gigantesca, avançando sobre a praia como uma montanha líquida engolindo tudo no caminho. Árvores, barracas, pessoas correndo. Tsunami! O grito veio de alguém no bar. O pânico explodiu. Hóspedes gritavam, corriam sem direção, tropeçavam uns nos outros. Mães chamavam filhos. Funcionários apontavam para todas as direções ao mesmo tempo. Ana não pensou. Seus olhos foram direto para o menino de 6 anos ainda dentro da piscina, paralisado olhando para a onda que crescia no horizonte. Ela mergulhou na água, agarrou o corpo pequeno com força e saiu correndo em direção ao prédio do hotel. Subam! Subam agora! Ela gritava enquanto subia as escadas, carregando a criança nos braços. Atrás dela, a primeira onda invadiu o térreo, com uma violência ensurdecedora. O barulho era de vidro explodindo e madeira quebrando ao mesmo tempo. A água entrou pelo lobby como um trem desgovernado, arrastando sofás, mesas, vasos, tudo virou destroço. Ana subia as escadas o mais rápido que conseguia, o menino agarrado ao pescoço dela, tremendo inteiro. Vai morrer todo mundo! Alguém gritou no pânico total. Ana não parou. Cada degrau era uma vitória. Primeiro andar, segundo andar. Suas pernas queimavam, mas ela continuava. O menino chorava baixinho contra o ombro dela. Para onde? Para onde a gente vai? Um funcionário gritava completamente perdido. Mamãe, onde você está? Uma criança gritava em algum lugar do caos. Ana chegou ao 4º andar e percebeu que estava sozinha naquela parte das escadas. Tinha subido mais rápido que todo mundo. Olhou para baixo e viu a massa de pessoas ainda tentando escapar. A água já cobria o térreo inteiro e começava a subir para o 1º andar. Ela segurou o menino com mais força e continuou. 5º andar, 6º andar. Tinha que garantir que estavam seguros. Quando finalmente parou no 6º andar, suas pernas tremiam. Colocou o menino no chão com cuidado, mas ele não soltou a mão dela. Estava apavorado. Ana se ajoelhou na frente dele, segurou o rosto pequeno com as 2 mãos. Respira devagar. Você está seguro agora. A Ana está aqui com você. O menino assentiu, ainda tremendo, as lágrimas descendo pelo rosto. Ana olhou pela janela do corredor. Lá embaixo, o resort que minutos atrás era um paraíso tinha virado um cenário de destruição. A piscina sumiu sob a água suja. Os jardins estavam cobertos de destroços. Carros flutuavam de cabeça para baixo. A segunda onda estava vindo. E quando a primeira onda explodiu contra o térreo do hotel, Eduardo ainda estava 3 andares acima, sem saber se encontraria seu filho vivo. Ninguém imaginava que aquela babá simples mudaria tudo, que o tsunami não seria apenas um desastre natural, mas o evento que viraria a vida de todos de cabeça para baixo. Que quem tentasse humilhar Ana, depois do que ela fez, pagaria um preço alto, muito alto. Porque há 3 anos, Ana cuidava daquele menino como se fosse seu próprio filho. E quando você protege alguém com sua própria vida, as coisas nunca mais voltam a ser como eram antes. Aproveita e me fala de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um lindo coração. Mas para entender como uma babá se tornou a única capaz de salvar uma vida, e como isso mudaria tudo entre ela e o pai daquele menino, precisamos voltar no tempo. 3 anos antes daquele tsunami devastador, Juliana Santos estava no pequeno apartamento que dividia com a irmã na zona sul de São Paulo. Tinha 26 anos, trabalhava com crianças desde os 18. Era uma profissional dedicada. Tinha feito curso de primeiros socorros, prevenção de acidentes, desenvolvimento infantil. Para ela não era só emprego, era responsabilidade de verdade. Foi quando recebeu uma ligação da agência de babás especializadas.
Tinham um cliente novo, empresário do ramo de logística portuária, que precisava de alguém urgente para cuidar do filho de 7 anos. A entrevista seria no mesmo dia. Juliana chegou na cobertura no Itaim e ficou impressionada. O apartamento era enorme. Decoração moderna, minimalista, cara, tudo muito clean, muito branco, muito vazio de vida. Eduardo Monteiro mal olhou para ela na entrevista. Estava no telefone resolvendo alguma coisa do trabalho. Era um homem alto, cabelo grisalho nas laterais, terno impecável mesmo sendo sábado. Tinha aquele jeito de quem estava sempre com pressa, sempre pensando em 3 coisas ao mesmo tempo. Quando finalmente desligou o telefone, olhou rapidamente para o papel na mesa. Juliana Santos, certo? Isso mesmo, senhor Monteiro. Pode me chamar de Eduardo. Olha, vou ser direto. Sou divorciado, trabalho muito, viajo bastante. Meu filho Lorenzo precisa de alguém que fique com ele quando não estou. Alguém responsável, que entenda que ele precisa de rotina, disciplina, mas também carinho. A última babá não deu certo. Era boa tecnicamente, mas era fria demais com ele. Juliana assentiu. Via isso o tempo todo. Pessoas que tratavam crianças como tarefa, não como gente. Posso conhecer o Lorenzo? Eduardo pareceu surpreso pela pergunta, como se ninguém tivesse pedido isso antes. Claro, ele está no quarto dele. O quarto de Lorenzo era do tamanho do apartamento inteiro de Juliana. Chão de madeira clara, estante cheia de brinquedos caros, cama que parecia de revista. Mas o menino estava sentado no chão sozinho, brincando com alguns carrinhos de forma meio mecânica. Não tinha aquela alegria que criança dessa idade normalmente tem. Lorenzo, essa é a Juliana. Ela vai trabalhar aqui com a gente, Eduardo disse. O menino levantou os olhos. Era bonito, cabelo castanho, olhos grandes e tristes. Parecia cansado, parecia sozinho. Juliana se abaixou para ficar na altura dele. Oi, Lorenzo, que carrinhos legais você tem aí? Posso brincar com você? O menino olhou para o pai, como se precisasse de permissão. Eduardo apenas acenou com a cabeça e saiu do quarto atendendo outra ligação. Juliana sentou no chão. Lorenzo hesitou, mas depois ofereceu um carrinho vermelho para ela. Ficaram ali brincando em silêncio por alguns minutos. Foi quando o menino finalmente falou. Você vai embora igual às outras? O coração de Juliana apertou. Ela entendeu tudo naquele momento. Aquele menino já tinha perdido pessoas demais. A mãe tinha ido embora no divórcio. As babás iam e vinham. O pai estava sempre ocupado. Lorenzo tinha medo de se apegar e perder de novo. Não vou, Lorenzo. A Ana vai ficar. E ela ficou. Nos primeiros meses, Lorenzo era quieto, desconfiado. Testava Juliana o tempo todo, fazia birra, desobedecia de propósito, perguntava se ela ia embora todo dia. Mas Juliana tinha paciência. Entendia que aquilo não era maldade, era medo. Aos poucos, Lorenzo foi se abrindo. Começou a rir mais, a conversar sobre a escola, sobre os amigos, sobre as coisas que gostava. Começou a chamar Juliana de Ana, um apelido carinhoso que ficou. E Juliana descobriu que amava aquele menino como se fosse dela. Eduardo continuava ausente. Trabalhava 12, 14 horas por dia, viajava pelo menos 2 vezes por mês. Quando estava em casa, passava a maior parte do tempo no escritório ou no telefone. Juliana via que ele amava o filho, mas não sabia como demonstrar, não sabia estar presente. Ana pode ficar com ele, essa reunião é muito importante. Eduardo dizia sempre que Lorenzo queria fazer algo com o pai. E Juliana ficava, sempre ficava. Levava Lorenzo para a escola, buscava, ajudava com a lição. Fazia as refeições que ele gostava, consolava quando ele tinha pesadelo, cuidava quando ficava doente, comemorava as pequenas vitórias. Era ela quem estava ali nos momentos importantes. E Lorenzo sabia disso. Ana, você vai comigo na piscina? O menino perguntava nos fins de semana. Claro, meu amor, mas primeiro vamos passar protetor solar.
ela respondia, sempre atenta aos detalhes. Eduardo via aquilo de longe. Às vezes parava na porta do quarto e observava Juliana brincando com Lorenzo. Tinha uma expressão estranha no rosto. Talvez fosse gratidão, talvez fosse culpa. 3 anos se passaram assim. Juliana se tornou parte essencial da vida daquela casa. Lorenzo era completamente apegado a ela, e ela a ele. Foi no 3º ano que Eduardo decidiu tirar umas férias raras. Tinha fechado um contrato grande com um grupo tailandês e precisava resolver alguns detalhes presencialmente em Phuket. Pensou em deixar Lorenzo com a avó materna, mas o menino não quis. Queria ir junto. E queria que Ana fosse também. Posso levar a Ana, pai, por favor? Eduardo hesitou. Férias em família normalmente não incluíam funcionários. Mas Lorenzo insistiu tanto que ele acabou concordando. Além disso, teria que trabalhar alguns dias durante a viagem. Fazia sentido ter alguém para ficar com o menino. Foi assim que Juliana Santos, uma babá da Zona Sul de São Paulo, se viu pela primeira vez embarcando em um voo internacional de primeira classe para a Tailândia. O resort em Phuket era um sonho. 5 estrelas à beira-mar, bangalôs privativos, piscinas infinitas, serviço impecável. Lorenzo estava encantado. Nunca tinha visto um lugar tão bonito. Ana, olha o mar, é muito grande. Juliana sorria vendo a empolgação dele. Ela mesma mal conseguia acreditar que estava ali. Tinha crescido em bairro simples, estudado em escola pública, trabalhado desde cedo para ajudar em casa. Nunca imaginou que um dia conheceria um lugar como aquele. Eduardo passou os primeiros 2 dias em reuniões. Juliana ficou com Lorenzo aproveitando o resort. Nadaram na piscina, fizeram castelo de areia na praia, experimentaram frutas tropicais no café da manhã. O menino estava radiante. No 3º dia, Eduardo finalmente teve uma folga. Almoçaram juntos os 3 no restaurante do resort. Foi um momento estranho. Juliana normalmente comia separada quando Eduardo estava presente, mas ele insistiu que ela sentasse com eles. Durante o almoço, Eduardo prestou atenção em como Juliana interagia com Lorenzo, como ela sabia exatamente o que ele gostava e não gostava, como antecipava as necessidades dele, como o menino olhava para ela com total confiança e afeto. Você é muito boa com ele, Eduardo disse de repente. Juliana ficou sem saber o que responder. Eu gosto muito do Lorenzo. Ele é um menino especial. Eu sei que sou ausente demais. O trabalho me consome, sempre me consumiu. Mas quando vejo você com ele, vejo o que eu deveria ser e não consigo. Cada um dá o que pode, senhor Monteiro, Eduardo, e você dá muito mais do que deveria. Isso não passa despercebido. Juliana não sabia bem como interpretar aquilo. Era um elogio, um reconhecimento, ou só culpa dele por não estar presente? Antes que pudesse pensar mais sobre isso, Lorenzo puxou a mão dela. Ana, vamos na piscina? Vamos sim, meu amor. Eduardo ficou para trás, observando os 2 correrem para a piscina de mãos dadas. E foi naquele momento, sem que ninguém percebesse ainda, que algo começou a mudar dentro dele. Na manhã do 4º dia, o céu estava perfeito. Sol forte, mar calmo, brisa suave. Parecia um dia normal de férias tropicais. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Eduardo tinha uma reunião rápida de videoconferência pela manhã. Não demoro, são só umas 2 horas de reunião, ele disse para Juliana. Pode deixar, Lorenzo fica comigo, ela respondeu como sempre. A Ana cuida bem de mim, papai, Lorenzo completou, já puxando a mão dela em direção à piscina. Foram para a área da piscina por volta das 10 da manhã. Tinha bastante gente, famílias com crianças, casais em lua de mel, grupos de amigos, todo mundo relaxado, feliz, aproveitando o paraíso. Lorenzo brincava na parte rasa. Juliana estava sentada na beira, de olho nele o tempo todo. Tinha levado o curso de salvamento aquático a sério quando fez a especialização.
Sabia que bastava um segundo de distração para algo dar errado com uma criança na água. Foi quando ela sentiu um tremor estranho. Não era forte, mas era diferente. Vinha de baixo, como se algo muito grande tivesse se mexido debaixo da terra. Algumas pessoas pararam o que estavam fazendo. Olharam ao redor, confusas, mas a maioria nem percebeu. Juliana ficou alerta. Tinha algo errado. Não sabia explicar, mas sentia. Foi quando veio o estrondo, um barulho surdo, grave, vindo do mar, como um trovão subterrâneo. Todo mundo parou. O silêncio foi instantâneo. Juliana levantou e olhou para o horizonte. Foi quando viu o que ninguém ali queria ver. Ninguém imaginava que aquelas férias tranquilas se transformariam no dia mais terrível e no momento que mudaria tudo para sempre. A onda que Juliana viu no horizonte não parecia real. Era grande demais, escura demais, avançava rápido demais. Por um segundo, seu cérebro não processou o que estava vendo, mas era real, muito real, e vinha direto para eles. O pânico se espalhou como fogo. Pessoas levantaram das espreguiçadeiras, derrubaram drinks, tropeçaram umas nas outras. Mães gritavam nomes de filhos, pais carregavam crianças, casais se separavam na confusão. Juliana não perdeu tempo. Seus olhos foram diretos para Lorenzo. Ele ainda estava dentro da piscina, paralisado, olhando para a onda gigante que crescia a cada segundo. Ela mergulhou na água, sentiu o choque gelado, nadou os 3 metros que a separavam dele, agarrou o menino com força. "Vem, Lorenzo! Vem comigo agora!" Saiu da piscina carregando ele no colo. O menino agarrou o pescoço dela com força, tremendo inteiro. Juliana correu em direção ao hotel. Seus pés descalços batiam forte no piso molhado. Não podia escorregar, não podia cair. Tinha que chegar no prédio. Ao redor, o caos era total. Um homem corria na direção errada, em direção à praia. Uma mulher tinha caído e outras pessoas passavam por cima dela. Um garçom do bar tinha largado a bandeja e corria sem rumo. Um funcionário gritava completamente perdido e Juliana respondia gritando também enquanto entrava no lobby e corria para as escadas. Atrás dela, a primeira onda a atingiu. O barulho foi ensurdecedor. Como se um trem tivesse batido no prédio a toda velocidade. O vidro da fachada explodiu em 1000 pedaços. A água invadiu o lobby com uma força brutal, carregando tudo. Sofás, mesas, vasos, tudo virou destroço flutuante. Juliana subia as escadas o mais rápido que conseguia. Cada degrau era uma luta. Lorenzo estava pesado nos braços dela, mas ela não podia parar. Não podia desistir. Tinha que subir. Tinha que chegar mais alto. Alguém gritava atrás dela sobre morrer em pânico total. Uma criança chorava chamando pela mãe em algum lugar. Juliana não olhava para trás. Só subia. Primeiro andar. Segundo andar. Suas pernas começavam a queimar, mas ela continuava. Lorenzo chorava baixinho contra o ombro dela. "Ana, eu tive muito medo", ele soluçava. "Eu sei, meu amor, mas passou. A Ana está aqui. Você está seguro." Terceiro andar, quarto andar. A multidão nas escadas começava a diminuir. A maioria das pessoas tinha parado no segundo ou terceiro andar. Mas Juliana queria subir mais. Queria garantir que estavam realmente seguros. Quando chegou ao quinto andar, suas pernas tremiam. Seu coração batia tão forte que doía. Estava sem ar, mas tinham conseguido. Estavam vivos. Ela colocou Lorenzo no chão do corredor com cuidado. Ajoelhou na frente dele, segurou o rosto do menino com as 2 mãos. "Respira devagar, Lorenzo. Você está seguro agora. A Ana está aqui com você." Lorenzo assentiu, ainda tremendo. As lágrimas desciam pelo rosto dele. Juliana o puxou para um abraço apertado. Sentiu o corpo pequeno, sacudindo com os soluços. Olhou pela janela do corredor. Lá embaixo, o resort tinha virado um cenário de destruição. A piscina tinha desaparecido sob a água suja e marrom.
Os jardins bem cuidados estavam cobertos de destroços. Móveis, plantas, pedaços de estruturas, tudo misturado. Carros do estacionamento flutuavam virados de ponta cabeça e a água continuava subindo. Juliana viu a segunda onda vindo, maior que a primeira, mais escura, mais violenta. Lorenzo, fecha os olhos. Não olha para fora. O menino obedeceu, escondendo o rosto no abraço dela. A segunda onda atingiu o prédio com ainda mais força. O barulho era de algo sendo despedaçado. Juliana segurou Lorenzo com força e se afastou da janela. Pedaços de vidro voavam pelos corredores. Portas de quartos se abriam com o impacto. O prédio inteiro balançava. Quando finalmente parou, Juliana percebeu que a água tinha subido até o primeiro andar. Estavam seguros no quinto, mas e as outras pessoas? E Eduardo? Foi quando ela se lembrou. Eduardo tinha ficado no quarto para a reunião online. Qual andar ele estava? Ela não lembrava. O coração disparou. Lorenzo, onde fica o quarto do seu pai? Qual andar? O menino estava em choque. Não conseguia responder direito. Lorenzo, olha para mim. É importante. Onde seu pai está? Eu não sei. Acho que é no segundo andar. Ou terceiro. Se Eduardo estava no segundo ou terceiro andar, tinha sido atingido pela água. Juliana sentiu o medo subir pela garganta. Naquele momento, ouviu passos apressados nas escadas. Gente subindo ainda, fugindo da água que continuava invadindo os andares inferiores. E então, ela ouviu a voz dele. Lorenzo, Lorenzo, onde você está? Era Eduardo. Estava vivo. Estamos aqui! Quinto andar! Juliana gritou de volta. Segundos depois, Eduardo apareceu na escada. Estava encharcado da cintura para baixo, o rosto pálido, os olhos arregalados de desespero. Quando viu Lorenzo, correu até ele. Meu Deus, meu filho, você está bem? Eduardo caiu de joelhos e abraçou Lorenzo com força. O menino começou a chorar de novo. Dessa vez, de alívio por ver o pai. Eduardo levantou os olhos para Juliana, e o que ela viu naquele olhar era algo que nunca tinha visto antes. Não era só gratidão, era reconhecimento profundo. Era a consciência clara de que ela tinha salvado a vida do filho dele. Ana, meu Deus, Ana, você salvou meu filho. Juliana não sabia o que dizer. Tinha feito o que qualquer pessoa faria. Tinha protegido quem ela amava. Ele está seguro. É o que importa. Eduardo continuou olhando para ela como se estivesse vendo pela primeira vez. E talvez estivesse. Talvez, naquele momento de trauma e desespero, ele finalmente tivesse enxergado quem era a mulher que cuidava do seu filho há 3 anos. Quando Eduardo finalmente encontrou Ana e Lorenzo nos escombros do quinto andar, suas primeiras palavras chocariam até mesmo ela. E nos dias seguintes, presos naquele resort danificado, algo mudaria entre eles. Algo que a elite de São Paulo não aceitaria. Algo que pessoas poderosas tentariam destruir. Mas Eduardo não sabia que aqueles dias presos no resort revelariam algo que mudaria sua vida para sempre. Os 3 dias seguintes no resort foram como viver em outro mundo. O hotel tinha virado um abrigo improvisado, sem energia elétrica na maior parte do tempo, sem água quente. A comida era racionada. As equipes de resgate trabalhavam dia e noite removendo destroços e procurando sobreviventes. Helicópteros iam e vinham, levando os feridos mais graves. Eduardo, Juliana e Lorenzo ficaram juntos o tempo todo. Dormiam no mesmo quarto no quinto andar. Dividiam as refeições. Esperavam juntos pela evacuação. E algo estranho aconteceu naqueles dias. Algo que nenhum dos dois esperava. As barreiras entre eles começaram a cair. Eduardo não era mais o empresário sempre ocupado. Não tinha reuniões para atender. Não tinha negócios para fechar. Pela primeira vez em anos, estava completamente presente. E via Juliana de um jeito diferente. Via como ela cuidava de Lorenzo com uma paciência infinita,
Como distraía o menino do trauma contando histórias, inventando brincadeiras com os poucos recursos que tinham. Como ela consolava outras crianças assustadas nos corredores. Como ajudava os idosos. Como dividia a comida dela quando via alguém com mais fome. Juliana também via Eduardo diferente. Longe do terno e da cobertura e dos negócios, ele era só um pai que tinha quase perdido o filho. Era vulnerável. Era humano. Conversavam durante as noites enquanto Lorenzo dormia. Sobre vida, sobre escolhas, sobre arrependimentos. Eu fui um pai ausente, Eduardo admitiu uma noite, a voz baixa para não acordar o menino. Sempre priorizei o trabalho, sempre achei que dar dinheiro e conforto era suficiente. Mas não é. Lorenzo não precisa de dinheiro, ele precisa de mim. E eu não estava lá. Juliana escutava em silêncio. Você estava, Eduardo continuou olhando para ela. Você sempre esteve. Em todos os momentos importantes, era você quem estava ao lado dele, não eu. Você faz o melhor que pode. Não, eu não faço. Eu me escondo no trabalho, uso como desculpa. Mas a verdade é que tenho medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de falhar com ele como falhei no casamento. Foi a primeira vez que Juliana viu Eduardo sem máscara. Sem a persona de empresário bem-sucedido. Era só um homem com medo e culpa. Lorenzo te ama. Ele sabe que você faz o seu melhor e ele tem orgulho de você. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Obrigado por cuidar dele. Obrigado por amá-lo. Não precisa agradecer. Eu amo mesmo. Algo passou entre eles naquele momento. Algo silencioso, mas poderoso. No terceiro dia, os resgates finalmente organizaram a evacuação completa. Helicópteros e barcos levavam os hóspedes para áreas seguras. De lá, voos especiais os levariam de volta para casa. No voo de volta para São Paulo, Lorenzo dormiu o caminho inteiro entre Eduardo e Juliana. Eduardo segurou a mão do filho com uma mão e, sem pensar muito, sua outra mão encontrou a de Juliana. Ela olhou para ele, surpresa. Ele apenas apertou suavemente e não soltou. Foi quando chegaram em São Paulo que a realidade voltou com força total. O aeroporto estava cheio de repórteres. A notícia do tsunami tinha sido amplamente coberta. As famílias brasileiras que tinham sobrevivido eram tratadas como celebridades. Câmeras, microfones, perguntas. Eduardo deu uma entrevista rápida na área de desembarque. Falou sobre o horror do tsunami. E quando perguntaram como Lorenzo estava bem, ele não hesitou. Meu filho está vivo porque Juliana Santos, a babá dele, o salvou. Ela o tirou da piscina no momento exato, carregou ele até o 5º andar enquanto a água invadia o hotel. Se não fosse por ela, eu teria perdido meu filho. Ela é uma heroína. As câmeras se voltaram para Juliana. Ela estava desconfortável com a atenção, mas acenou timidamente. Lorenzo estava grudado nela, ainda assustado com toda aquela gente. A história viralizou. Nos dias seguintes, estava em todos os portais de notícia. Babá heróica salva filho de empresário em tsunami na Tailândia. As redes sociais compartilhavam. As pessoas comentavam sobre coragem, sobre amor, sobre como heróis aparecem nos lugares mais inesperados. Eduardo deu entrevistas para programas de TV. Sempre mencionava Juliana, sempre dizia que devia a vida do filho a ela. E Lorenzo, sempre que perguntavam, dizia com orgulho que Ana era sua heroína, que ela tinha salvado ele. Durante aquelas primeiras semanas, Juliana foi tratada como celebridade. Gente que nunca tinha prestado atenção nela, de repente, a reconhecia na rua. Vizinhos batiam palma quando ela passava. A família dela estava orgulhosa. Ela tinha até recebido uma medalha da prefeitura por bravura civil, mas alguém não estava feliz com toda aquela atenção. Larissa Figueiredo assistia a tudo com um aperto crescente no peito. Larissa era noiva de Eduardo há 8 meses. Tinham se conhecido em um evento beneficente da alta sociedade.
Ela vinha de uma família tradicional paulistana que tinha perdido quase tudo nas últimas décadas. O sobrenome ainda tinha peso, mas a conta bancária não. Larissa precisava se casar bem. E Eduardo Monteiro era perfeito, rico, bem-sucedido, bonito, divorciado. E melhor ainda, tinha um filho que precisava de figura materna. Larissa tinha interpretado o papel perfeitamente. A madrasta carinhosa, a futura esposa dedicada. Eduardo tinha caído, mas agora tinha aquela babá no meio do caminho. Larissa via as entrevistas de Eduardo. Via como ele olhava para Juliana quando falava dela. Via como Lorenzo estava ainda mais apegado à babá depois do tsunami. E pior ainda, via como a sociedade toda estava celebrando Juliana como heroína. Querido, ela só fez o trabalho dela. Não confunda gratidão com outra coisa, Larissa disse uma noite durante o jantar na cobertura de Eduardo. Eduardo franziu a testa. Mas Larissa, ela salvou a vida do Lorenzo. E foi muito corajoso da parte dela. Mas Eduardo, você precisa ter cuidado. Não pode levar uma funcionária a um status que não é dela. As pessoas podem interpretar mal. Interpretar mal o quê? Larissa suspirou, fazendo aquela expressão de quem estava tendo paciência. Querido, você está dando muita atenção a ela. Está em todas as entrevistas falando dela. Está criando uma proximidade inadequada. Lorenzo está confundindo o papel dela. Isso não é saudável. Eduardo ficou em silêncio, pensando. Larissa aproveitou. Olha, eu entendo sua gratidão, mas precisamos pensar no futuro. Quando nos casarmos, eu vou cuidar de Lorenzo. Ele vai ter uma mãe de verdade. Não vai mais precisar se apegar tanto a uma babá. É importante começarmos a preparar essa transição. Eduardo não gostou da forma como ela falou. Mas Larissa era boa em plantar dúvidas. Ele começou a se questionar se estava mesmo exagerando na gratidão. Mas não era só Larissa que tinha problema com a situação. Cristina Teixeira, melhor amiga de Larissa e também da alta sociedade, começou a espalhar comentários maldosos nos círculos da elite. Coitado do Eduardo. Aquela babá se aproveitou da situação toda, virou heroína nacional e agora deve estar achando que pode virar parte da família. Essas meninas humildes são espertas, sabem exatamente como manipular. Ela salvou o menino, ok, mas agora quer o quê? Virar a nova dona da cobertura? Eduardo está sendo ingênuo, não vê que ela está jogando, usando o Lorenzo para chegar perto dele. Clássico golpe de quem quer subir na vida. Os comentários chegavam nos ouvidos de Eduardo através de terceiros. Ele tentava ignorar, mas era difícil, principalmente quando Henrique Azevedo, seu sócio empresarial, também começou a dar opinião. Eduardo, precisamos conversar sobre sua imagem. Henrique tinha 46 anos, era calculista, frio, sempre pensava em negócios primeiro. Minha imagem? Essa história toda da babá está ficando complicada. As pessoas estão começando a especular. Dizem que você está interessado nela, que o casamento com Larissa está em risco. Isso afeta nossa parceria. Investidores não gostam de instabilidade pessoal. Henrique, eu só estou sendo grato por ela ter salvado meu filho. Eu entendo, mas precisa dosar. Está dando munição para boatos, e boatos afetam negócios. Eduardo estava sendo cercado. Larissa de um lado, Cristina espalhando veneno, Henrique pressionando por questões empresariais, todos dizendo que ele estava exagerando, que precisava colocar Juliana no lugar dela, que ela era só uma funcionária. E Eduardo, acostumado a confiar naquele círculo, começou a recuar. Juliana percebeu a mudança. Eduardo ficou mais distante. Parou de fazer aqueles comentários calorosos sobre ela nas entrevistas. Parou de olhar nos olhos dela como olhava. Voltou a tratá-la de forma mais formal, mais profissional. Larissa começou a aparecer mais na cobertura, assumindo papéis que antes eram de Juliana, organizando as refeições de Lorenzo, escolhendo as roupas dele, inserindo-se na rotina da casa. Lorenzo odiava aquilo. A Ana é minha babá, não é você, ele dizia para Larissa. Lorenzo, não fala assim. A Larissa vai ser sua nova mãe.
Eduardo tentava explicar. Eu não quero, eu quero a Ana. Larissa dizia com aquele sorriso falso que Lorenzo não entendia essas coisas, que era só uma criança. Juliana via tudo e sentia o coração apertar. Via como estavam tentando afastá-la de Lorenzo, como estavam reduzindo ela ao papel de apenas funcionária depois de tudo que tinha acontecido. Mas ela tinha dignidade. Não ia implorar por reconhecimento, não ia brigar pelo afeto de Eduardo. Se ele acreditava naquelas pessoas, problema dele. Um dia, 3 meses após o tsunami, Juliana estava na cozinha preparando o lanche de Lorenzo quando ouviu a conversa na sala. Era Larissa, Cristina e Eduardo. Eduardo, você precisa tomar uma decisão. Cristina estava dizendo. Ou você casa com Larissa e constrói uma família de verdade, ou você continua nessa situação estranha com a babá. Não tem situação nenhuma com ela. Eduardo respondeu irritado. Então prova, coloca ela no lugar dela. Deixa claro que o papel dela na casa é limitado, que você e Larissa são o futuro. Juliana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair. Não ali, não na frente deles. Terminou o lanche de Lorenzo, levou para o quarto dele e naquela noite, sozinha no seu apartamento, tomou uma decisão. Qual foi a parte dessa história que mais te emocionou até agora? Deixe um comentário. Sua opinião é importante para nós. Aproveita e já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Na manhã seguinte, Juliana chegou na cobertura mais cedo que o normal. Tinha uma carta na bolsa, carta de demissão. Tinha passado a noite escrevendo, agradecendo pelos 3 anos, dizendo que sentia muito, mas que achava melhor sair. Que Lorenzo precisava se adaptar à nova realidade, que ela não queria causar problemas, mas quando chegou, a casa estava em alvoroço. Larissa estava lá, e tinha um homem que Juliana não conhecia. Um cara bonito, bem vestido, que olhou para Juliana com um sorriso estranho. Juliana, que bom que chegou, Larissa disse com uma voz excessivamente doce. Esse é Ricardo, um amigo meu. Ele está aqui para falar com você sobre um projeto. Juliana franziu a testa. Que projeto? Ricardo disse que podia falar com ela 1 minuto em particular. Juliana hesitou, mas concordou. Foram até a varanda. O que ela não sabia é que Larissa tinha posicionado o celular dela, gravando atrás de um vaso, e que Eduardo estava chegando em casa naquele exato momento. Na varanda, Ricardo começou a conversa de forma estranha, muito próximo, muito íntimo, tocando no braço dela. Juliana se afastava, desconfortável. Ricardo, desculpa, mas eu não entendi. Que projeto é esse? Relaxa, Juliana, só quero te conhecer melhor. Uma mulher bonita como você, corajosa, heroína, deve ter muitos admiradores. Juliana entendeu na hora. Aquilo era assédio e era armação. Ricardo disse que ela não precisava ser tímida, que sabia que mulheres como ela sabiam o que queriam. Juliana disse para ele ir embora, mas Ricardo insistiu. Segurou o braço dela. Chegou ainda mais perto. Juliana gritou para ele soltar. Foi quando Eduardo entrou na varanda. A cena que ele viu foi exatamente o que Larissa queria. Ricardo muito próximo de Juliana, a mão dele no braço dela, os dois juntos na varanda. Eduardo perguntou o que estava acontecendo ali, a voz gelada. Ricardo se afastou rapidamente, com um sorriso nervoso. Juliana estava pálida, em choque. Ela disse que podia explicar, mas Larissa já estava lá, com o celular na mão, com aquela expressão de quem estava chocada. Eduardo, eu flagrei. Eu sabia que tinha algo errado. Por isso pedi para o Ricardo vir aqui fingir interesse nela, para provar que ela estava se aproveitando da situação. E olha só, ela caiu direitinho. Eduardo olhou para Juliana como se tivesse levado um soco. Ele perguntou como ela pôde fazer isso com ele. Juliana disse que não foi nada disso, que Larissa armou, que aquele homem tinha assediado ela, que ela estava pedindo para ele sair. Larissa disse que claro que ela ia dizer isso agora.
e mostrou o vídeo editado que tinha preparado. Não mostrava o assédio, só mostrava os dois próximos. Parecia íntimo, parecia intencional. Eduardo, você me conhece há 3 anos. Eu jamais faria algo assim. Por favor, acredita em mim. Mas Eduardo estava cego de raiva e traição. Todas aquelas dúvidas que Larissa tinha plantado explodiram de uma vez. Eu confiei em você. Eu te dei tudo. Te tratei como família. E você faz isso? Eduardo, não. Sai da minha casa. Agora. Você está despedida. As palavras caíram como pedras. Juliana sentiu o mundo desmoronar. Eduardo gritou para ela sair. Juliana saiu, pelas escadas, porque não aguentaria esperar o elevador. As lágrimas descendo pelo rosto, as mãos tremendo. 3 anos de trabalho, de amor, de dedicação, destruídos em 5 minutos por uma armação. Lorenzo viu ela saindo. Estava voltando da escola com o motorista. Ele gritou perguntando onde Ana ia. Juliana parou, olhou para ele, o menino que ela amava como filho, que tinha salvo de um tsunami, que tinha visto crescer. Ela se ajoelhou, abraçou ele forte. Lorenzo perguntou por que ela estava chorando. Eu preciso ir embora, Lorenzo. O menino gritou que não, que ela não podia, que ele não queria. Lorenzo correu gritando para o pai não deixar Ana ir embora. Mas Juliana não esperou. Saiu pela porta de serviço, desceu as escadas de emergência e, quando chegou na rua, sentou na calçada e chorou como não chorava há anos. Eduardo, lá em cima, tentava acalmar Lorenzo. O menino estava desesperado, gritando que o pai tinha mandado Ana embora, perguntando por quê. Eduardo disse que ela tinha feito uma coisa muito errada, mas Lorenzo gritou que Ana nunca fazia nada errado, que o pai tinha mentido, que o pai era mau. Lorenzo correu para o quarto e bateu a porta. Eduardo ficou ali no meio da sala, sentindo o peso do que tinha feito. Larissa se aproximou, tocou no ombro dele. Disse que ele tinha feito a coisa certa, que era necessário, que agora podiam seguir em frente, construir a família deles. Mas Eduardo não se sentia bem, não se sentia certo. Tinha algo errado naquilo tudo. Nos dias seguintes, a casa ficou pesada. Lorenzo chorava o tempo todo, recusava comida, recusava falar com o pai, ficava trancado no quarto olhando fotos com Juliana no celular. Eduardo contratou outra babá. Lorenzo a expulsou no primeiro dia, gritando que só queria a Ana, que eles tinham tirado ela dele. Larissa tentava se aproximar de Lorenzo, mas o menino a rejeitava completamente. Dizia que ela tinha feito Ana ir embora, que ele odiava ela. Eduardo estava dividido. Parte dele acreditava que tinha feito o certo. Outra parte sentia que tinha cometido um erro terrível. Foi uma semana depois que tudo mudou. Eduardo estava na cobertura, sozinho no escritório, quando viu algo no chão perto da poltrona. Um pedaço de papel caído atrás do móvel. Ele pegou. Era um recibo. Pagamento para Ricardo Silva. Profissão, ator. Valor, R$ 5.000. Assinatura, Larissa Figueiredo. O mundo de Eduardo parou. Ele leu de novo, e de novo, e de novo. Larissa tinha pago um ator. Tinha armado tudo. O flagrante era falso. Juliana era inocente. A raiva que Eduardo sentiu naquele momento foi diferente de tudo que já tinha sentido. Não era só raiva, era fúria, era nojo, era revolta por ter sido manipulado, por ter destruído uma pessoa inocente, por ter perdido a confiança de alguém que só tinha feito o bem. Ele pegou o celular, ligou para seu advogado, disse que precisava que investigasse Ricardo Silva e que queria todos os registros de pagamentos de Larissa Figueiredo dos últimos 6 meses. Disse que era urgente, que queria para agora. Em 2 horas, Eduardo tinha tudo: os pagamentos, as mensagens, o contrato. Larissa tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Tinha até ensaiado com Ricardo o que fazer. Eduardo guardou todas as provas e esperou. 3 dias depois, era o jantar beneficente anual da alta sociedade paulistana. O evento do ano.
Todos os empresários, socialites, formadores de opinião estariam lá. Larissa estava animadíssima. Seria a última vez que apareceria como noiva de Eduardo antes do casamento. Mas Eduardo tinha outros planos. O que Eduardo fez com Larissa, depois de descobrir a verdade, fez toda a alta sociedade paulistana tremer. O jantar beneficente estava lotado. Salão do hotel mais luxuoso de São Paulo. Vestidos caros, joias, champanhe, 300 pessoas da elite. Larissa estava radiante com um vestido azul, grudada no braço de Eduardo, sorrindo para as câmeras. Cristina estava lá também, e Henrique, todo o círculo. No meio da noite, depois do jantar, veio o momento dos discursos. O presidente da instituição beneficente falou, algumas personalidades falaram. E então, Eduardo pediu o microfone. Larissa sorriu, achando que ele ia fazer algum anúncio sobre o casamento. Boa noite a todos. Quero aproveitar esse momento com todos vocês aqui para falar sobre algo muito importante, sobre verdade e sobre o preço da mentira. O salão ficou em silêncio, as pessoas prestando atenção. Larissa começou a sentir algo errado. Há 3 meses, meu filho e eu sobrevivemos a um tsunami na Tailândia. E só estamos vivos porque Juliana Santos, a babá do Lourenço, nos salvou. Ela é uma heroína. Eu disse isso publicamente várias vezes, e era verdade. Eduardo fez uma pausa. Mas depois que voltamos, algumas pessoas começaram a plantar dúvidas na minha cabeça. Disseram que eu estava exagerando, que ela era só uma funcionária, que eu deveria colocá-la no lugar dela. E eu, como um idiota, acreditei. Larissa estava ficando pálida. Há uma semana, eu despedi Juliana. Acreditei que ela tinha me traído, que tinha agido de forma inadequada, mas era tudo mentira. Eduardo tirou um envelope do bolso. Quero que todos saibam. Larissa Figueiredo, minha ex-noiva, armou um flagrante falso contra Juliana. Ela contratou um ator para assediar Juliana e gravar uma cena que parecesse comprometedora. Tenho aqui os recibos de pagamento, tenho as mensagens, tenho o contrato, tudo. O salão explodiu em murmúrios. Câmeras dos fotógrafos dispararam. Larissa tentou falar, dizendo que Eduardo estava acabando com ela, que isso não era verdade. Eduardo disse que ela tinha acabado com ele primeiro quando destruiu uma pessoa inocente, quando usou maldade e manipulação para afastar dele e do filho a única pessoa que realmente se importou com eles. Eduardo olhou para o resto do salão. Disse que Larissa Figueiredo era uma fraude, que Cristina Teixeira, melhor amiga dela, sabia de tudo e ajudou espalhando boatos, e que ele foi tolo por acreditar nelas. Cristina se levantou tentando sair, mas os fotógrafos a cercaram. Ela gaguejou, dizendo que não sabia de nada, mas Eduardo disse que era mentira, que tinha as mensagens das duas planejando tudo. Henrique, o sócio empresarial, tentou se distanciar, mas Eduardo não deixou. Disse que Henrique tinha pressionado para ele se afastar da Juliana porque isso afetava os negócios, mas que não afetava nada. Que Henrique só queria mantê-lo sob controle, queria que ele continuasse focado só em trabalho, sem distrações, sem vida pessoal, sem felicidade, porque assim tinha mais poder sobre ele. Eduardo disse que a parceria tinha acabado naquele dia e que todos os clientes e investidores iam saber do tipo de pessoa que Henrique era. Eduardo se virou para Larissa uma última vez. Disse que o noivado estava cancelado, que ela nunca mais ia chegar perto dele ou do filho, e que se tentasse qualquer coisa contra Juliana de novo, ele processava por difamação, armação e tudo mais que os advogados conseguissem encontrar. Larissa tentou falar, mas não saiu som. Estava humilhada diante de toda a elite que ela tanto queria impressionar. Fotógrafos registravam tudo. Aquilo seria manchete no dia seguinte. Eduardo saiu do salão sem olhar para trás. Os dias seguintes foram uma loucura. A história estourou em todos os lugares. Empresário expõe armação da noiva em jantar beneficente. Socialite é desmascarada em escândalo. As redes sociais explodiram.
Larissa perdeu tudo, sua reputação, suas amizades, seu lugar na sociedade. Ninguém mais queria ser visto perto dela. Cristina também caiu em desgraça. Perdeu credibilidade, foi excluída dos eventos, virou persona non grata. Henrique perdeu clientes. Empresários romperam parcerias. Sua imagem ficou manchada. Eduardo tinha poder e usou, mas ainda faltava a coisa mais importante. Eduardo precisava encontrar Juliana. Ela não estava atendendo o telefone dele, tinha bloqueado. Eduardo foi até o apartamento dela. A irmã dela atendeu a porta, brava, dizendo que Juliana não queria falar com ele. Eduardo implorou. Disse que precisava pedir desculpas, que tinha estragado tudo, que tinha sido um idiota. A irmã disse que foi mesmo, que ele tinha destruído Juliana, que ela tinha passado uma semana chorando, que tinha perdido o emprego, perdido o menino que ela amava, por culpa dele. Eu sei. Por favor, deixa eu falar com ela. A irmã hesitou, mas chamou Juliana. Quando Juliana apareceu na porta, Eduardo sentiu o coração apertar. Ela estava diferente, mais magra, olheiras, olhos vermelhos de tanto chorar. Juliana, me perdoa. Ela ficou em silêncio, olhando para ele. Eduardo disse que tinha sido um tolo, que tinha acreditado em pessoas erradas, que tinha julgado ela sem dar chance de se defender, que tinha machucado ela quando ela só tinha feito bem. Juliana cruzou os braços. Disse que Eduardo a conhecia há 3 anos, que ela tinha salvado o filho dele, que tinha cuidado de Lorenzo como se fosse dela e que ele, na primeira chance, acreditou em uma armação, acreditou que ela era capaz de trair ele e que isso doía mais que tudo. Eu sei, e eu não tenho desculpa. Só posso dizer que aprendi, que vi quem realmente se importa comigo. E não é quem tem dinheiro ou sobrenome, é quem está lá quando tudo desmorona. É você. Juliana sentiu as lágrimas queimarem. Eduardo disse que Lorenzo estava desesperado sem ela, que chorava todo dia, que perguntava por ela, que precisava dela. Foi isso que quebrou a resistência dela. Lorenzo, como ele está? Mal, muito mal. Ele te ama, Ana, e eu também. As palavras ficaram no ar. Eduardo deu um passo à frente. Disse que amava ela, que tinha demorado para perceber, demorado para aceitar, mas que amava ela de verdade, que não era gratidão, não era só admiração, era amor mesmo, que ela era a pessoa mais incrível que ele já tinha conhecido, que ela era corajosa, gentil, competente, dedicada, que ela era tudo que ele sempre quis e não soube ver. Juliana estava chorando agora. Eduardo perguntou se ela tinha certeza disso, porque ela não aguentava se machucar de novo. Ele disse que tinha certeza, mais certeza do que já teve de qualquer coisa na vida. Eduardo se ajoelhou ali mesmo, na porta do apartamento dela. Juliana Santos, você já salvou minha vida 2 vezes. Uma vez tirando meu filho de um tsunami. Outra vez me fazendo perceber o que realmente importa. Quer salvar para sempre? Casa comigo. Juliana ficou sem palavras. Não esperava aquilo. Não daquele jeito. Não ali. Ela disse para ele levantar, que as pessoas estavam olhando. Ele disse que não se importava, que a amava e que queria que todo mundo soubesse. Juliana olhou para aquele homem. O mesmo homem que uma semana atrás tinha expulsado de casa. Mas também o mesmo homem que tinha exposto a própria noiva diante de toda a sociedade para limpar o nome dela. O mesmo que tinha rompido parcerias. O mesmo que estava ali de joelhos, se humilhando. Juliana disse que ela também o amava, que sempre amou, mesmo quando estava com raiva, mesmo quando estava magoada. Eduardo se levantou e a abraçou forte. E ali, na porta daquele apartamento simples, os dois se beijaram pela primeira vez. 1 mês depois, Juliana voltou para a cobertura, mas não como babá, como parte da família. Eduardo tinha feito questão de que ela entendesse isso.
Lorenzo a recebeu correndo e pulando de alegria, dizendo que Ana tinha voltado, que ela não tinha ido embora para sempre. 6 meses depois, Eduardo pediu Juliana em casamento de novo, dessa vez de forma planejada. Lorenzo ajudou. Um menino tinha feito um cartaz com desenhos dizendo que Ana devia ser a nova mamãe dele. Juliana disse sim, chorando. O casamento foi 1 ano depois do tsunami. Cerimônia linda, simples, só com pessoas que realmente importavam. Sem pompa, sem elite falsa, só amor verdadeiro. Lorenzo foi o pajem, estava radiante. Finalmente tinha uma mãe de verdade, a mãe que sempre quis. A vida mudou completamente. Eduardo trabalha menos agora, passa mais tempo em casa, almoça com a família, brinca com Lorenzo. Aprendeu que tempo é mais valioso que dinheiro, que estar presente é mais importante que qualquer reunião. Juliana continuou.